Boa tarde, Felipão. Boa tarde, Gani. Ih, eu tô estranhado, tem que botar o ponto? Vou botar agora aqui. Beleza. É que o pessoal deixou o ponto só aqui pra mim, viu, Eric? Só comigo e agora tô concordando com ele. Eu não tô estando nada. Deixaram o coitado mas sem ponto aqui, não consegue te ouvir. Mas vai conseguir daqui a pouquinho. Escutei com nada certeza aqui. o Gani vai te ouvir daqui a pouquinho. Mas, Eric, mais uma vez, prazer falar contigo e acho que o assunto aí que a gente precisa conversar é sobre a PEC dos precatórios, né? Hoje pela manhã o senador Fernando Bezerra disse aí que provavelmente vai ser votada amanhã na CCJ, e aí a gente fica naquela, né? Pô, é uma semana decisiva, vai ter mais mudança do texto, não vai ter mudança no texto, vão conseguir os votos necessários, não vão conseguir os votos necessários? Aí eu queria saber sua opinião, sua análise aí, o que você tem de informação pra gente a respeito dessa pauta aí, por gentileza. Pois é, Felipe, hoje é um dia crucial para a gente ter certeza se a votação vai acontecer amanhã ou não. Por quê? Hoje o Congresso vai votar agora de tarde um projeto de resolução para dar aí andamento no entendimento que o Congresso tem sobre as emendas de relator. Saiu mais cedo, Marcelo Castro, que é o relator desse projeto, ele então diz que vai abrir os dados só daqui para frente, ou seja, está batendo de frente ali com uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, e é importantíssima essa votação de hoje, Felipe, porque vai ser esse projeto também que vai destravar a emenda de relator. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, há umas 3 semanas, decidiu congelar essas emendas, não pode ser mais liberadas essas emendas, e isso travou todas as negociações desse Congresso. Então, com a votação desse projeto de resolução, isso então vai abrir as comportas da emenda de relator, e a gente está falando em cerca de 16 bilhões que devem jorrar aí os gabinetes dos senadores na véspera da votação da CCJ. Por isso, da importância da votação desse projeto. Eu conversei com o Fernando Bezerra mais cedo, estava um zum aqui, Felipe, de que a votação no plenário poderia ficar só para quinta-feira, lembrando que a previsão inicial é votar na CCJ amanhã de manhã e à tarde no plenário do Senado, mas ao longo da manhã tinha um zum aqui em Brasília do que ia ficar para o plenário só na quinta-feira, e o Fernando Bezerra me respondeu o seguinte: calma, Eric, até às 19 horas eu tenho uma resposta conclusiva para você. E por que até às 19 horas? Porque vai ser ali já nesse horário, no final do dia, 19 horas, que a gente já vai ter certeza se esse projeto de resolução foi votado ou não, e a partir disso a gente também pode ter um entendimento se as comportas da liberação de emenda vão ser abertas ou não ali na véspera da votação. Então, tem 2 peças-chave com relação a essa técnica: a votação de hoje desse projeto de resolução e amanhã essas discussões na CCJ e na sequência do plenário do Senado. Se não acontecer essa votação do projeto de resolução hoje, pode ser que dificulte, então, o andamento nessa terça-feira da votação do TEC. Maravilha. Vou passar as perguntas aqui para o Alan Gani e também para o Alexandre Cabral. Fiquem à vontade, podem perguntar aí para o Eric. Quer começar, Cabral? Começo. Eric, semana passada foi criado um derivativo novo aí em Brasília. A B3 só está vendo como é que ela vai instalar, que é Mercado Futuro de Vista. Omar Aziz falou na quinta-feira que na terça-feira, quando alguém falar sobre a CCJ, ele vai levantar a mão e vai pedir vista ao projeto, sei lá qual nome que pode ser dado, e vai olhar com carinho durante a semana. Esse mercado se concretizou, virou pó, vai ser realizado, como é que tá, sabe? Omar Aziz versus PEC versus Mercado Futuro? Cabral, isso aconteceu semana passada, tá? Terça-feira foi apresentado o relatório, o Omar Aziz e outros vários partidos pediram vista, e aí, traduzindo para quem não conhece esse termo, é mais prazo para a leitura do projeto, entendimento do projeto,
Mas a gente sabe que esse prazo, Cabral, é justamente para dar tempo para o governo avançar com as negociações desse final de ano que tratam das questões de emenda. E nesse inteirinho tem essa questão que eu acabei de colocar, que é justamente a emenda de relator. Então, o governo ganhou uma semana aí para arrumar a casa, e arrumar a casa é dar andamento às emendas. Tem essa votação hoje que vai liberar cerca de 16 bilhões da votação. Então, o governo está preparando a casa para que isso seja, de fato, concluído amanhã durante a votação. Lembrando que na Câmara, na véspera da votação da Câmara, foi liberado 1,2 bilhão para os deputados votarem. Deu cerca ali de 15 milhões por cada deputado para votarem a PEC. Então, é esse que é o jogo, e é aí que está a pressão dos parlamentares. Lembrando também, Cabral, que a gente está na reta final. A PEC dos precatórios é o último trunfo que os parlamentares têm para pressionar o governo para liberar essas emendas. Se não for com a PEC, não vai ser com outra ferramenta, não vai ser com outra proposta. Então, quando se pediu vista, tinha também como esse background, esse pano de fundo, essa questão de, governo, se arruma aí para que a gente possa, então, avançar com a votação na próxima semana. O governo, então, toca a faca e o queijo na mão, só depende do governo essa votação, e é por isso que o nosso salário base ainda continua sendo de aprovação. O Eric, eu estou contigo de que há uma convergência de interesses entre o governo e os parlamentares na aprovação da PEC. De um lado, pela viabilização do auxílio, do outro, pela viabilização de emendas. E aí saiu uma notícia semana passada do Globo dizendo que o governo poderia sofrer uma derrota. Aquilo eu achei estranho, mas o que motivou? O que tem aí de verdade? O que é ruído? De fato que o governo correria um risco nessa votação? O Gani, é ótimo ponto. Essa matéria que você está falando causou um impacto muito grande dentro do mercado financeiro. Foi ali numa quinta-feira, porque essa matéria traz informações de que ministros do governo já tinham jogado a toalha com relação à votação, mas faz parte desse processo, Gani, de pressão e contra-pressão, como eu te falei. A turma está aqui nos bastidores querendo que se libere ao máximo as emendas nessa reta final. Lembrando que emenda vai depois virar justamente investimento em infraestrutura no reduto eleitoral dos parlamentares. Então, é do jogo esse tensionamento. E se a gente pegar a votação da Câmara, Gani, ali foi uma aula também. Até a véspera da votação, havia muito disso e disso, havia muito ruído. E eu me lembro que a votação do primeiro turno acabou só com uma diferença de 4 votos, no limite de 4 votos para a PEC passar. Então, assim, até as 48 do segundo tempo, com relação à votação dessa PEC, a gente vai ter uma certa emoção, a gente vai ter certos ruídos, mas a tendência é que as coisas se encaixem e avancem. Então, assim, é possível que a gente veja ruído no dia de hoje e amanhã. E isso vai muito depender também, Gani, dessa votação, dessa projeto de resolução que eu estou falando para vocês, que acontece hoje. Não acontecendo essa votação, não se destrava as emendas de relator. E aí, Gani, a gente pode ter muita pressão amanhã e muita volatilidade amanhã dentro desse cenário de não votação desse projeto de resolução, porque aí a turma vai ter que procurar outras formas de atender as demandas dos parlamentares. Ô Eric, só para eu entender melhor aqui, então ainda não existe o texto fechado, isso aí ainda está sendo alvo de discussão, de conversas, de alinhamentos, ou seja, o texto que vai ser votado provavelmente amanhã na CCJ ainda não está definido, ainda não foi apresentado, é isso? Ele falou, até a votação de amanhã pode ser feito qualquer ajuste, tá? Mas o principal da proposta já está colocada. Agora, a grande questão, Felipe, é se ela vai ser desmembrada ou não. Por quê? Aquilo que a gente já vem conversando aqui em outros programas. O que pode acontecer? Pode acontecer de que, quando for para o plenário vote apenas o texto que foi aprovado pela Câmara. E aí isso segue para promulgação. O porquê disso? Votando apenas o texto da Câmara, já pode abrir espaço no orçamento para o governo, então, pagar os R$ 400 da primeira parcela do Auxílio Brasil.
Em não acontecendo isso, volta para a Câmara e vai demorar um pouquinho mais para que essa questão da liberação da primeira parcela do Auxílio Brasil seja feita. E isso pode, inclusive, ficar para 2022. Então, o que pode acontecer de uma forma bastante objetiva? Esse texto que foi aprovado para a Câmara passe, o que a turma do Senado apresentou como sugestão vai, então, fazer parte de um novo projeto, que é a tal da PEC paralela, e esse novo projeto, então, voltaria para a Câmara dos Deputados com alguns penduricais. E não são questões muito profundas que mexem aí com questões orçamentárias. São questões como criar uma comissão para acompanhar os precatórios, tornar o Auxílio Brasil permanente, pesquisar como é que está o avanço da dívida com relação a essa questão das decisões judiciárias. Então, não são questões que possam impactar aí o orçamento, mas são demandas dos parlamentares, porque tem dentro de tudo, Felipe, um jogo que é o seguinte: a turma também quer carimbar o que sobrar no orçamento. E nessa PEC paralela pode vir os carimbos. E por que quer carimbar? Porque a turma aqui do Congresso, os senadores, não quer deixar nenhum centavo para o governo utilizar de forma eleitoral no ano que vem. Então, esse carimbo também seria inserida a ferramenta, né, para usar esse carimbo, seria colocada nessa PEC paralela, depois seria votada pela Câmara dos Deputados. Então, a dúvida com relação ao texto é mais essa. O texto já está basicamente colocado, agora a gente tem que ver como que isso aí vai andar dentro do plenário, havendo essa possibilidade, essas duas possibilidades que eu coloquei para vocês. Maravilha. Tem mais perguntas? Posso fazer uma do chat aqui? Pode. Não, é que o Helder, ele tá falando assim que o STF vai barrar as emendas, o STF está na cola das emendas. Queria saber como é que tá essa questão, Eric, porque na semana passada a gente viu lá o Lira e o Pacheco dando aquela segurada, falando que não era possível fazer a abertura de que dinheiro foi para quem, a pedido de quem e tudo mais, mas talvez houvesse uma proposta aí de, a partir de hoje, por exemplo, a gente já ter um pouco mais de transparência, mas fazer retroativo não teria como. Como que tá esse embate aí, essa queda de braço aí entre o STF e o Legislativo, Eric? Felipão, isso aí é um grande passo, porque, como você colocou, o entendimento do STF foi abrir a caixa preta das emendas do relator de 2019 para cá, lembrando que foi em 2019 que foi criada essa emenda de relator, só que ainda tem alguns embargos de declaração, ainda tem alguns procedimentos dentro do STF que não foram concluídos. E aí, nesse vácuo, de não ter sido concluído no STF, o Congresso correu para votar esse projeto de resolução no dia de hoje, que aí dá um novo desenho para a emenda de relator. É uma forma do Congresso dizer que atende o Supremo parcialmente, porque eles dizem no Congresso que a partir de agora vai ter transparência, mas o Congresso não quer abrir a caixa preta dos últimos anos. Por quê? Porque abrir a caixa preta dos últimos anos é aquilo que a gente até comentou aqui, vai ser um caos dentro do Congresso, vai todo mundo saber quanto o vizinho ganhou, e isso pode sim causar um impacto gigantesco nas votações. O que pode acontecer no limite? Tá? Essa votação desse projeto de resolução ocorre no dia de hoje, libera as emendas de relator, e aí o Supremo só vem se posicionar no final da semana ou na outra semana sobre isso. Só que aí já nesse período Inês é morta, porque a grande preocupação é liberar essas emendas de relator e aprovar a PEC. Então tem o timing do Supremo e ninguém sabe qual vai ser. O Supremo pode intervir no meio do processo? Pode, mas eu acho que não é o que está sendo sinalizado hoje, tá? Porque, inclusive, há questionamentos hoje no Supremo Tribunal Federal sobre esse projeto de resolução que vai ser votado no dia de hoje. Mas o Supremo, para não deixar o clima ainda mais quente, pode se posicionar só depois da votação da PEC, e aí as coisas já estão praticamente resolvidas. Maravilha. Vai lá, Cabral. O IPCA foi tirado da atualização do auxílio? Ou ele vai continuar... O IPCA, os R$400 que eu digo. Ah, não, o INPC, então. Ele foi tirado do aumento automático dos R$400 ou não? Isso, foi tirado. Essa era uma briga muito grande por parte ali
do governo. A única mudança que teve com relação ao Auxílio Brasil, Cabral, foi na tabela que define ali, estabelece o que é pobreza e extrema pobreza. O que aconteceu? Ampliou-se os valores de pobreza e extrema pobreza. Então, vai ampliar também o número de pessoas que vão poder receber esse benefício. Essa pergunta que você está colocando, Cabral, foi uma pergunta central na semana passada para alguns investidores, porque houve um entendimento inicial de que ao mudar essa tabela ia também ter um impacto maior no fiscal, um impacto maior no orçamento. E aí eu conversei com o líder, o Paulo Ganimi, que é o líder do Novo. Ele falou o seguinte: Eric, vai ter sim um impacto a mais de 14 bilhões no orçamento, mas com a votação da PEC precatórios, vai se abrir esse espaço no teto e esses 14 bilhões, então, vai ser coberto. Então, no frigir dos ovos, Cabral, não vai ter nenhum impacto em se votando a PEC, não vai ter nenhum impacto fiscal aí para 2022. Se a PEC não passar, aí fica esse cálculo inicial aí de mais 14 bilhões de impacto fiscal para 2022. O Eric, grosso modo falando, me parece que o mercado já precificou pelo menos o conteúdo da PEC. E esse conteúdo seria, ao invés de 90 bilhões de precatórios, o governo pagaria anualmente até 45 bi, corrigido, né, o valor de 2016 até hoje, o que abriu 45 bi no orçamento, mais a mudança do IPCA, né, da periodicidade de cálculo do IPCA, passando a ser de janeiro a dezembro, que abriu mais 60 bi, dando em torno aí de 105 bi, né? Arredondando, foi 106,1. Tem mais alguma coisa que possa vir e trazer alguma surpresa em termos de conteúdo para o mercado, ou agora é mais a questão processual de atraso de votação que está pegando? O Gani, a grande apreensão está em torno da votação hoje, tá? A conclusão ou não dessa votação, como eu disse para vocês no início do nosso programa, no começo da manhã, ali no meio da manhã, já havia um zoom de possibilidade de adiamento da votação para quinta-feira. Isso já movimentou um pouco alguns clientes institucionais com quem a gente tem relação. Então, a grande questão hoje é o time de votação. Ela vai acontecer. Eu acho que não tem mais espaço para grandes mudanças, e um pouco que o Felipe colocou também na pergunta dele. Eu acho que a gente não vai ter grandes surpresas, já está colocado aí, e o que já está colocado aí já foi, de certa forma, precificado. Agora a gente vê o time da votação e se essa proposta vai ser fatiada ou não dentro do plenário do Senado. Então, é aí que a gente vai ter que ficar de olho, mas a minha expectativa é que, no limite, essa votação quinta-feira, que não vai ser nada trágico, tá, gente? O mercado até pode criar uma certa volatilidade, mas votar essa proposta quinta-feira não é nada trágico, porque mesmo assim, voltando para a Câmara, no cenário da PEC voltar para a Câmara ainda teria 2 semanas para concluir essa votação, o que é completamente factível. Eric, eu tenho mais uma pergunta aqui para você, até porque agora há pouco mesmo o ministro da Cidadania, João Roma, ele descartou o uso de um novo estado de calamidade pública, justamente por conta aí dessa nova variante, né, a Omicron do coronavírus, uma coisa que acabou pegando os mercados lá de surpresa na sexta-feira, derrubou o mercado e tudo mais. O ministro falou que o governo trabalha com a aprovação da PEC dos precatórios, mas a gente sabe que se porventura acontecer alguma coisa um pouco fora do que já está sendo previsto aí, de repente tiver alguma surpresa mais desagradável em relação a essa nova variante do coronavírus, talvez o governo precise fazer alguma manobra, algum ajuste. Queria saber como que Brasília está vendo essa situação aí, é isso mesmo, estamos trabalhando com essa questão da PEC dos precatórios primeiramente, e se houver alguma coisa fora do esperado aí, talvez essa discussão possa voltar novamente, e isso traria mais impactos aí para o mercado, mais impacto também para as contas públicas do governo. Como que você avalia essa situação aí, Eric? É um bom ponto. Esse é um tema que está todo mundo de sobreaviso, tá, Felipe, sobre essa nova variante do Covid. A gente está vendo que ainda não está em larga escala, e o cenário para decretar emergência só seria num cenário extremo como a gente viveu
ali no ano passado, em março do ano passado. E que isso significa, esse cenário extremo? Aí sim é criar um orçamento paralelo, é criar um orçamento fora do teto de gastos e ali começar a gastar para enfrentar uma nova onda aí de pandemia. Então, isso não tem muita relação com a PEC dos precatórios, tá? Por mais que o ministro tenha misturado as coisas, o espaço que está sendo colocado na PEC dos precatórios já tem destino, já como eu falei para vocês, está praticamente carimbado em 50 a 60 bilhões ali para o Auxílio Brasil, que aí conversa com esse ticket médio de R$400 que o Cabral colocou. Tem outras despesas que são previstas dentro do orçamento, como previdência, abono salarial, as questões sociais, que também já está carimbada, e sobra um espaço muito pequeno para eventuais gastos para uma nova pandemia. Então, assim, a PEC dos precatórios não resolveria uma nova onda de pandemia, e sim a criação aí de um orçamento paralelo, que aí o céu seria o limite de gasto seria o céu. Então, são coisas diferentes, mas a gente percebe que tanto o mundo quanto as autoridades brasileiras ainda estão monitorando, ainda estão de sobreaviso. Não seria o caso da gente apertar esse botão da PEC emergencial e aí a gente criaria esse novo orçamento. Boa. Mais perguntas aí? Eu tenho. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Saiu uma medida hoje de dia do Barroso que eu não entendi direito, não sei se você acompanhou, que ele libera concursos públicos para estados e municípios que estão com problemas sob falência, intervenção, e isso tira do teto dos gastos. Eu não cheguei a entender direito a notícia. Você acompanhou? Saiu hoje de manhã isso. Não, Cabral, mas só se for uma decisão que se refere ao âmbito federal, é isso? Porque tem repasse de dinheiro para estado e município, que esse limite, quando o estado está com problema, tem um teto. E ele tirou essa medida para concurso público, para reposição de vagas e não para mudança de escalão. Tipo, o gerente não vira superintendente, um exemplo simples. Mas se não tiver um gerente, se faz o concurso para contratá-lo, entendeu? Eu confesso que eu não conheço da decisão, mas sei que durante as eleições, que é o ano que vem, tem um limite, sim, para a realização de concurso. Então, não acho que vai ser a prática no ano que vem, tá? E por não ser a prática, eu não sei se a turma já está reservando orçamento para isso, para essa recomposição. Então, eu confesso que não vi a decisão, não conheço, mas se tem essa limitação em ano eleitoral de realização de concursos públicos. Pode falar. Okay. Eu ia fazer uma do chat, mas fica à vontade. Eric, deixa eu te fazer uma pergunta. Com a mudança da regra da periodicidade de cálculo do IPCA, o governo evidentemente ficou com mais dinheiro para o orçamento de 2022. No entanto, ele teria menos dinheiro para o orçamento de 2023, né? No caso de uma reeleição do presidente Jair Bolsonaro, isso politicamente o enfraqueceria? Gani, eu acho que com essa mudança no IPCA, ela trouxe à baila essa questão de agora toda vez que for necessário fazer alguma mudança no teto, eles vão fazer. Então, assim, abriu aí um precedente, abriu aí essa questão dentro do Congresso. Eu acho que se amanhã, Gani, tiver um novo problema com o teto de gasto em 2023, como você colocou, a turma vai alterar o texto, vai fazer algum puxadinho, vai mudar o IPCA para volta para o que era. Exato. Perfeito. Então, assim, eu acho que o teto ficou completamente sem credibilidade a partir dessa mudança que a gente está vendo ser executada com a PEC dos precatórios. Então, assim, não é, para mim, do ponto de vista aqui de análise, não é um problema futuro para nenhum mandatário, para nenhum dos presidentes. Lembrando que se vier o Lula, o próprio Lula já colocou que essa PEC, esse teto do gasto não vai existir no governo dele. Então, vamos esperar para ver qual é o governo, mas independentemente do governo, eu acho que teto de gasto ficou para a história e abriu-se um precedente que não tem volta. Maravilha.
Ô Eric, tem pergunta no chat aqui, já que a gente estava falando de possível eleição no ano que vem. O Felipe Lipe e o Mauro Canal estão falando o seguinte: Eric, como que a ala política viu a questão da vitória do governador João Dória nas prévias do PSDB? E o Mauro está falando assim sobre o impacto disso na chamada terceira via, né? Como que tá essa questão aí da vitória do João Dória aí nas prévias do PSDB? Felipe, Mauro, a vitória do Dória já era algo bastante esperado dentro do mundo político, tá? Ele é o governador do principal estado do país, ele tem uma reação contrária muito forte dentro da cúpula do partido. Se vocês pegarem e fizeram o raio-x, ele ganhou, mas ganhou com uma margem muito pequena entre deputados, entre senadores, entre governadores. Então, na cúpula do partido, ele ainda enfrenta muita resistência. Dentro do mundo político, o PSDB está patinando, a turma ainda tem muita desconfiança de que o Dória pode ser um novo Alckmin. Lembrando que o Alckmin disputou a última eleição e ficou só com 5%. Então, assim, há uma descrença muito grande com relação à candidatura dele. A gente viu que ele agora está sinalizando já para outros candidatos, como o Moro, como a Simone Tebet, que também vai ter a candidatura dela lançada nessa semana. Então ele começa a se movimentar no sentido de tentar aglutinar. Isso vai ser muito importante, porque eu acho que vai ser a partir de agora que o nome dele vai ser colocado nacionalmente, o partido vai tentar estruturar nacionalmente. E aí a gente vai ter que esperar, Felipe e Mauro, as próximas pesquisas para ver como é que ele vai reagir. Se ele não reagir, é que tem uma dinâmica em Brasília que é a seguinte: perspectiva de poder atrai. E hoje a gente tem visto muito mais essa perspectiva de poder no Moro, e a gente tem visto vários partidos flertando com o Moro, ao invés de flertar com o PSDB, que sempre representou essas bandeiras de centro. Então, o impacto hoje na política é ainda de muita desconfiança. Há esse compasso de espera para ver como é que ele vai reagir nas pesquisas, mas hoje, no dia de hoje, as atenções dentro do Congresso estão um pouquinho mais voltadas para Sérgio Moro, e pesquisas que estão apontando ele ali em 2 dígitos, do que para o Dória. Mas, até a eleição de outubro, tem 100 anos à frente, a gente ainda tem muita coisa aí para ver que vai acontecer. Inclusive, Eric, essa aproximação aí, como você falou, né, de Simone Tebet, também de Sérgio Moro ao João Dória, mas hoje ele já deixou claro lá que quer ser cabeça de chapa, né? Ser vice não está nos planos dele. E aí, se não decolar nas pesquisas, se não tiver esse capital político aí, fica bem complicada a situação do João Dória, né? E, paralelamente a isso, a vitória do Dória acabou praticamente selando a saída do Alckmin do partido também, né? Bom, o Alckmin já estava de saída, tá? O Alckmin tinha essa briga com o próprio Dória e há um ressentimento dentro do PSDB, do núcleo duro do PSDB com relação a isso, porque foi o Alckmin que levou o Dória para a política, foi o Alckmin que abriu o caminho para o Dória ser prefeito de São Paulo, depois ele virou governador, e no meio desse caminho eles brigaram e o Dória se retirou completamente com o Alckmin. Então o Alckmin já está com o pé fora do PSDB há muito tempo, ele queria disputar o governo de São Paulo pelo PSDB, mas depois de várias manobras internas ele ficou escanteado e não vai ser o candidato. Então ele agora deve ir para um partido. Há um zum muito grande e que Alckmin poderia aceitar ser vice na chapa do Lula. Eu não acredito nisso, tá, gente? Porque o Alckmin tem perspectiva de poder em São Paulo, as pesquisas apontam ele na frente em São Paulo, então eu acredito muito mais na candidatura dele em São Paulo, independentemente de partido, se é o PSD de dado, se é o PSD de bola, quem seja, do que uma chapa com o Lula de vice. Até porque o Alckmin também não tem um perfil de vice, né? O Alckmin sempre foi um cara que esteve na frente, sempre esteve aí na cabeça de chapa. Eu acho que dificilmente ele aceitaria essa missão de vice do ex-presidente Lula. Então, agora é só esperar. A gente tem ali até o começo do ano para as coisas realmente começarem a acontecer dentro da campanha aí de São Paulo. Boa. Só para finalizar esse assunto, não sei se eles têm mais perguntas, mas tá valendo aqui que o Meirelles já confirmou que se o Dória
chamar, vai integrar a equipe econômica, né? Já era esperado, afinal é o secretário aqui, né, estadual da Fazenda, do Dória, por enquanto, então não teria muita dificuldade em aceitar esse chamado aí. Eu tenho uma pergunta para o Eric. Fica à vontade. Me parece, Eric, que se for Sérgio Moro, montaria uma equipe econômica liberal. Acho que o nome do Pastore, né, saiu aí em evidência. Se for agora o Dória, o Henrique Meirelles, o Bolsonaro provavelmente continuaria com o Paulo Guedes, né, se é que ele gostaria, né, o Paulo Guedes. Mas, em relação ao PT, ao Lula, você acha que colocariam ali alguém pró-mercado, como foi mais ou menos o Lula do primeiro mandato, né, com o Palocci, o próprio Henrique Meirelles no Banco Central, ou seria já o Lula segundo mandato com o Guido Mantega? Eu acho que seria um Lula segundo mandato, tá, Gary? O Lula hoje tem a rédea ali da composição do time dele. Você vê que quando ele se posiciona, ele já fala abertamente sobre vários temas da economia, entre eles essa questão do teto de gastos. Isso já várias declarações de que no governo dele não vai ter o teto de gastos. Ele também já se coloca sobre as questões de privatização. Então, assim, eu acho que quem vier vai ter que compor muito com esse pensamento dele, com esse raciocínio dele. Pode ser, Gani, que num determinado momento da campanha ele precisa fazer mais sinais para o mercado, mais sinais de uma agenda liberal. E isso, ele é um monstro da política, ele não vai se forçar em fazer. Se no meio do processo ele vê que vai ser necessário isso para ganhar voto, ou vai ser necessário isso para não perder votos e estar no segundo turno, ele vai fazer. Então, assim, eu acho que hoje a cabeça dele está muito mais para esse segundo mandato, que você colocou, mas eu acho também que ele, com a experiência política que ele tem, se ele vê ali que o sinal amarelo acendeu, ele vai rapidamente correr e chamar alguém só para fazer ali papel de figurante nessa questão da agenda liberal. E lembrando, colocando aqui para vocês também uma perspectiva das conversas que a gente tem aqui em Brasília. Conversei com vários parlamentares de diferentes cores, desde o PDT, a turma do União Brasil, a turma do Moro, a turma do PSDB, e todo mundo coloca aqui o seguinte cenário que a gente ainda vai esperar para ver. Em outubro de 2022 vai ser o Lula e mais um. Então, assim, vamos esperar para ver como é que vai ser esse desdobramento, porque a depender de como vai ser a campanha, vai ser o Lula e o Lula mesmo, entendeu? E ele não vai precisar fazer nenhum flerte aí, inclinar a mão para ninguém nesse sentido da economia, e vai seguir a sua toada no segundo mandato. Maravilha. Cabral, você tem mais pergunta aí? Eu tenho. Na verdade, eu tenho um comentário e depois de uma pergunta. O comentário eu tive conversando com Lindenberg num papo no Clubhouse. Deve ter esses 4, 5 meses, né? Era um grupo que estava com ele, que tinha um pessoal chamado Patuscada, que ele toda quarta-feira eles chamavam um político. Eles chegaram a fazer uns 20 programas, mais ou menos. Aí teve Alckmin, teve Ciro, teve uma pregada de gente. Entre eles, o Lindenberg. Aí eu perguntei pro Lindenberg, e aí? Na época estava boato de Marcos Lisboa podendo fazer parte da equipe do Lindenberg. Comecinho do ano. Eu falei, volta Marcos Lisboa, que foi secretário meu Deus do céu, do Lula em algum mandato. Ele falou, não, nem pensar, a gente não quer nada pró-mercado. A gente acha que o Estado tem que ajudar a intervir muito mais, aumentar contas públicas. Eu sei assim, que eu fiquei abismado com o discurso dele, publicamente dizendo que vai chutar o balde. Literalmente. Tá? E uma pergunta que eu quero é mudando um pouco de assunto, para ir para o nosso parto dos últimos 6 meses. André, Alcolumbre, STF e CCJ. Sai? Que teoricamente é amanhã. Ô, Cabral, deixa eu só pegar esse gancho aí na fala do Lindbergh. Para quem não está na mesma página, Lindbergh é o ex-senador do PT pelo Rio de Janeiro e hoje está, inclusive, sem mandato. Essa é a agenda deles, tá, Cabral? E aí você pode falar mais, ele pode falar mais do que eu, que é a agenda desenvolvimentista. É uma agenda que o Estado está mais presente nessa reestruturação econômica aí
do país. Então, é isso que eles já vêm falando, já está bastante presente nos discursos deles, e é por isso, então, essa questão de teto não faz nenhum sentido para eles. A gente vai ver algumas figuras voltando, como o próprio BNDES. O BNDES, a gestão petista, foi quem o motor dessa atração na economia, entre várias outras frentes. Então, essa é a pegada, essa vai ser, sim, a linha do PT, sempre voltada aí para algumas questões sociais. Então, não me assusta muito. E, mais uma vez, eles vão para esse embate com a atual agenda, como o Gani falou. Os demais candidatos, todos têm uma agenda mais inclinada para o liberalismo. E eles, então, vão nesse confronto com essa agenda mais desenvolvimentista. Então, essa vai ser a tônica, de certa forma, não assusta, porque já vem isso bastante recorrente. Com relação ao André Mendonça, finalmente, né, Cabral? O cara ficou aí 3, 4 meses aí em praça pública sobre sol e chuva. Mas vai sair amanhã na CCJ e deve ser puxado, amanhã não, quarta-feira, desculpa, e aí deve ser puxado para o plenário no mesmo dia. É por causa dessa votação no plenário do Senado que a PEC pode ficar para quinta-feira, porque quarta-feira foi reservada para a votação de várias autoridades. Então, se amanhã tiver muito ruído, se o dia de hoje não for positivo na questão, como eu falei para vocês, desse projeto de resolução, e isso não abrir as torneiras das emendas, vai impactar na terça-feira. Mas, de qualquer forma, a PEC 14 pode ir para quinta-feira, justamente porque quarta-feira tem essa votação do André Mendonça e de outras autoridades que deve pegar o dia todo. E provavelmente passa. Provavelmente ele será ministro. É ministro, né? É ministro. Tá bom? Ministro. Fala, o Eric, pegando um gancho naquilo que você falou em relação ao Lula, né, que colocaria algum ministro da economia mais desenvolvimentista, né, num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o mercado, então, penderia mais para o Bolsonaro? Ou para ninguém? Eu acho que sim, tenderia mais, mas muito a depender, Gani, dessa nova agenda do Paulo Guedes. E muito do que o Paulo Guedes disse que ia fazer, não fez. E eu acho que o principal, Gani, é onde que eu vejo a turma do mercado financeiro aí falando de fundos e clientes institucionais. Aí eles estão muito chateados com essa mudança na regra do teto. Então, é onde era a âncora do Paulo Guedes, essa âncora foi para o espaço. Então, a gente tem que ver qual vai ser o discurso construído por Paulo Guedes até um possível segundo turno Bolsonaro versus Lula, tá? E se a turma vai embarcar nesse discurso. É muito difícil. Se fosse no dia de hoje, eu falo assim, a turma não vai embarcar. Mas como a gente já está ainda há 100 anos dessa eleição, até lá as coisas podem desenvolver. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser essa dinâmica. Eu tive acesso a uma pesquisa de uma das corretoras do mercado financeiro que já apontam que muitos dos fundos já veem o Lula como um vencedor. Então, eu acredito, vocês podem até falar melhor do que eu, que muitos já estão se preparando para o cenário Lula. Então, mais uma vez, tem muita coisa para acontecer, mas hoje, lógico que o mercado está mais inclinado para uma agenda liberal do que para uma agenda desenvolvimentista. Mas agora a gente tem que ver qual vai ser essa agenda liberal e como ela vai se estruturar até lá, porque hoje a credibilidade do Paulo Guedes está bastante baixa entre vários setores do mercado financeiro. E como é que está Moro na credibilidade? O pessoal ainda está indiferente a ele ou tem chance? Ou já está olhando com carinho? Cabral, começaram a olhar com carinho, tá? Começaram a dar mais atenção ao Moro. E aí há uma expectativa também de ver como vai ser essa questão das pesquisas ali no começo do ano. E aí, aquilo que eu falei para vocês, o Moro, passando a ser uma perspectiva de poder, ele vai atrair outros partidos como União Brasil, que é hoje o maior partido do Congresso Nacional. Isso significa o quê? Maior estrutura para o Moro, maior financiamento público aí de campanha para o Moro. Então, assim, e isso vai potencializar cada vez mais
a candidatura dele, e eu acho que o mercado vai embarcando, tá, Cabral? A partir do momento que o Moro vai se colocando, a partir do momento que ele vai deixando claro o que é essa agenda do Pastore que o Gani comentou, eu acho que o mercado, então, parece que o mercado hoje está em busca dessa terceira via, parece que o mercado hoje está de olho no que pode vir nessa terceira via, e aí voltando um pouco no que o Felipe colocou, hoje não é o PSDB, hoje o mercado olha com muita desconfiança o PSDB, isso pode mudar, logicamente, mas o Moro tem ganhado cada vez mais tração dentro do mercado financeiro e tem criado mais expectativas aí com relação aos investidores. Maravilha. Posso fazer uma última pergunta ou não? Eu tinha mais uma, eu vou deixar para semana que vem. Eu vou guardar para semana que vem. Só mais uma minha. Como é que tá Kassab? Tá mudinho, maluco. Como que tá Kassab nos bastidores? Não tô vendo nada dele. Pois é, ele está bastante quieto, sim, Cabral. E com relação ao PSD de Dado, que é o partido do Rodrigo Pacheco, nas conversas que eu tenho aqui em Brasília de bastidor, a avaliação é o seguinte: vai chegar ali o mês de março e abril, que é um mês que é decisivo para as alianças começarem a ganhar tração. E se ali o Rodrigo Pacheco não estiver começando a despontar nas pesquisas, a chance dessa candidatura ir para frente é bastante pequena. Porque na análise aqui da turma de Brasília é o seguinte: o Kassab não vai gastar dinheiro com uma campanha que não tem potencial de ser vencedor. Então, assim, vamos colocar isso no radar também, porque se o PSD não for, de fato, candidato próprio, para onde que ele vai? Hoje, a boataria é que pode ir com o PT ou pode ir com o Moro. Então, mas vamos ver como é que vai ser aí o desenrolar disso, porque até lá tem chance de começar a ganhar algum tipo de tração também dentro das pesquisas. Como é que política é o inferno, né? Ele pode ir para os inimigos, de maluco. É surreal isso, é surreal. Raposas, né? Ele pode ir para os inimigos. Eu mandei prender você, você me soltou, eu te prendi. Ah, mas eu não sei qual dos dois eu quero. Eita porra. É surreal isso. Porque ele não pode falar palavrão. Eita coisa. O ideal muda rápido, né? Isso aí. Ô, Eric, deixa só as considerações finais então aí pra gente. Obrigado mais uma vez. Segunda-feira sempre rende o papo por aqui. Eu que agradeço o espaço, as perguntas do Cabral e do Gani, da turma do chat também, suas colocações, Felipe, e aquilo para quem olha aí para o mercado financeiro. No final do dia, a gente deve ter o desfecho sobre a votação desse projeto de resolução. Fiquem no radar, não tendo um desfecho positivo, isso vai impactar terça-feira. Impactar terça-feira é não votar. Então, cenário 1. Cenário 2, teve um desfecho positivo hoje no final do dia, vai impactar também terça-feira, mas de uma forma que vai ganhar tração a PEC. Então, cenário positivo. Fiquem de olho nisso. Só essas duas facetas desse plano aí já vai trazer bastante barulho nas próximas horas. Maravilha, então, Eric, um abraço para você, ótima semana e tendo novidades aí, aciona a gente, sempre temos espaço aqui para você. Abraço, tchau, tchau, até mais. Um abraço.